Oi, galerinha, tudo belezinha? Vamos então, galera, para nossa aula de português, certo? E o nosso tema do segundo bimestre é o lixo, né? Então, hoje nós vamos ver dois textinhos que falam sobre isso, certo? Então, o primeiro texto, lá da página 10, nós temos uma crônica narrativa, né? Então, lá no primeiro bimestre nós vimos sobre a crônica de observação do cotidiano. E aqui nós temos uma crônica narrativa. Como que é essa crônica? É uma crônica, então, ela traz um texto que traz uma história somente em narração, né? Como vocês puderam ver ali, não existe um narrador para essa história, nós temos ali apenas os diálogos entre as pessoas. E quem são essas pessoas, pessoal? Eles são, como nós vimos ali, são dois vizinhos, certo? Que moram aonde? Moram no apartamento, né? Como nós podemos ali, né? A senhora é do 610 e o senhor é do 612. E o que a gente consegue entender ali do lixo, né? Do texto, pessoal? Que eles estão bisbilhotando o lixo do outro, não é mesmo? E através disso eles conseguem, então, descobrir algumas coisinhas ali sobre um do outro, na verdade. Então, o que a gente vê ali? Nós conseguimos ver, então, que ele viu um papel de telegrama, né? Ela viu um papel de telegrama. Nossa, vocês nem sabem o que é isso, né? Isso é algo um pouco antigo, nem eu peguei muito essa época de telegrama. É como se fosse uma carta, tá, pessoal? Ela viu o cigarro, então ela percebeu que antes não tinha cigarro, depois passou a ter. Ela viu uma foto de uma moça que achou que era a namorada dele. Ele viu as cascas do camarão, né? No lixo. E ali nós temos um final, tá? Que ficou assim. O que vocês acharam daquele final, hein, galera? Aliás, o que vocês acharam do texto todo? Gente, quem escreveu esse texto foi Luiz Fernando Veríssimo, um grande escritor brasileiro, tá? Então, ao longo da vida de vocês, da vida estudantil, ou quem se interessar por leitura fora da escola também vai ouvir falar bastante dele. Ele tem muitas obras importantíssimas, tá? Então, tem alguns dados ali na página 11 sobre ele, né? Então, ele nasceu em 1936, lá em Porto Alegre, tá? Ele era cronista, contista, roteirista e cartunista. Um excelente escritor. Gostaram dessa escrita dele? É o primeiro contato que vocês têm? Hein, galera? Eu adorei essa história, né? Eu gosto dele, eu sou muito suspeita a falar porque, né, a língua portuguesa é uma das minhas especialidades, uma das minhas formações. Então, pessoal, pensando em tudo isso, né, na leitura do texto, o que vocês acharam, o que vocês entenderam, gostaram? Respondam ali na página 12, tá? Aquelas questões ali. Escreva uma continuação para o texto. Eu pensei numa continuação super bacana, né? Eu, como uma eterna romântica, já ia dar um final super romântico ali para aquela história. E vocês, de que forma que vocês dariam continuidade àquilo, tá? E daí não esqueçam de resumir aquela história ali no texto que você leu, que é ali no finalzinho, tá certo? Então, como vocês podem ver ali, que o texto ele também pode ter somente as falas do personagem, tá? Que é marcado por travessão e não precisa necessariamente ter o narrador, que é esse caso dessa crônica narrativa. Beleza? Então, pessoal, como nós vamos agora falar sobre o nosso segundo texto, que também vai falar sobre lixo, né? Então, aqui nós tivemos uma parte mais assim, né? Tranquilinha, falando sobre dois vizinhos que estavam se conhecendo pelo lixo. Agora nós vamos falar sobre o lixo propriamente dito, tá?
Lá na página 14, então, pessoal, nós temos um outro tipo de texto, tá bom? Que é um texto injuntivo argumentativo. O que é isso? É um texto que ele vai fornecer orientações, tá? Para ele tentar convencer o leitor. Então, ele vai pegar lá algumas questões, alguns argumentos e vai escrever ali para convencer você que está lendo o texto a concordar com aquilo, tá bom? Se antes você nunca pensou naquilo, ou se você não concordava, para você passar a pensar naquilo e também pensar da mesma forma, tá bom? Então ali eles usam, viram que tem como se fossem subtítulos ali, é a forma que ele organizou para facilitar aquela leitura, tá bom? Para ajudar o leitor a se localizar ali na escrita, certo? Então vamos lá. O título do texto é 7 formas de reduzir a geração do lixo. Gente, então o que ele fala? Vocês já leram aí, certo? Então vamos lá. Ele fala dos 3 R's. Vocês já ouviram falar dos 3 R's? Que 3 R's são esses? Então é reduzir, reutilizar e reciclar. Quem fez isso em casa, hein? A Emily já falou como funcionam as coisas lá na casa dela, certo? Então, gente, por que tem esses 3 R's? Por que será que tem o reduzir primeiro? Porque o objetivo não é reduzir o lixo, porque, gente, vejam só, quanto mais a gente produz lixo, mais danos são causados à natureza, não é? Nós já vimos isso em vários outros anos, nós vemos isso direto na televisão, nas mídias sociais, certo? Porque uma das causas dos problemas ambientais do nosso planeta é a geração, do lixo de forma desenfreada. As pessoas estão produzindo cada vez mais e não estão nem aí. Então, a principal forma de evitar danos à natureza e, consequentemente, danos a nós humanos e aos animais é reduzir o lixo, porque se a gente reduz o lixo, então não vamos jogar tanto lixo, certo? E outra forma, então, é o reutilizar. Então, eu tive que usar tal coisa, né? Mas, para não ir para o lixo, então, eu posso reutilizar. De que forma? Vocês viram, vocês fizeram lá o cartaz, né? De um produto reciclável que se transformou num outro, não é verdade? Então viram que há produtos que a gente não precisa jogar no lixo, que tem como a gente reutilizar de outra forma, né? E outra forma, então, de também diminuir o lixo é reciclar. Então, ao invés de eu jogar lá a casca de banana, o restinho de carne, de arroz e feijão que sobrou, evitar, ficar jogando arroz e feijão, porque isso também gera lixo, além também, de envolver outros problemas. Gente, ao invés de jogar esse material orgânico junto com o plástico, por exemplo, separar para daí ter a coleta correta, certo? E esse lixo reciclável ir para lá para a fábrica e eles transformarem aquele produto num novo produto. Então ele dá dicas ali de como fazer com que esses 3 R's sejam constantes, tá bom? Para evitar esse acúmulo de lixo no nosso planeta. Então, elimine os descartáveis. Ao invés da gente usar produtos que sejam descartáveis, usar outros que a gente possa reutilizar. Ele dá um exemplo ali, os copos plásticos. Então, ao invés da gente ficar usando copo plástico, pega um, bebe água, joga fora, daqui a pouco tá com sede, pega outro, bebe água, joga fora de novo, usa um copo somente, né? Pode ser, ele dá a sugestão de usar um outro copo, seja de um reaproveitável, né? Pode ser o de vidro, um de plástico, que nem vocês têm o da escola, né? Vocês não têm aquele, ele é de plástico, mas vocês não bebem e depois jogam fora, vocês reutilizam, certo?
Aí, outra dica, compre a granel. O que é isso, pessoal? Vocês já foram lá naquelas casas de produtos naturais? Então, eu quero comprar aveia, né? Eu, Prof. Jennifer, compro aveia mesmo. Então, ao invés de eu ir lá no mercado, comprar aquela caixinha de aveia que vem a caixa, vem o plástico e vem um pouquinho do produto, eu vou lá naquela loja e compro a quantidade que eu quero. Então, eu quero 1 quilo de aveia. Aí, ela me dá num saquinho 1 quilo de aveia e não preciso ir lá no mercado comprar várias caixinhas de aveia, porque lá não tem 1 quilo de aveia, né? Lá tem só um tiquinho, aí eu preciso comprar várias caixas para ter 1 quilo de aveia. E daí nisso eu vou ter que jogar todas essas caixas e os plastiquinhos. Então, ao invés de usar tudo isso, usa só aquilo lá que a loja a granel vende. Ou então, se eu quero só um pouquinho, ir lá no mercado, vende um monte, né? E só vende um monte. Ao invés de eu pegar esse monte e depois usar só esse pouquinho e jogar o restante fora, eu vou lá na loja da granel e compro só um pouquinho, certo? Invista em refil. Então, há produtos que a gente quer só o produto, a gente não quer saber da embalagem, né? Um exemplo, creme. A mulherada aí gosta de creme, certo? Então, há a opção de comprar só o refil daquilo. Então, eu tenho lá o meu frasquinho de creme, de hidratante, e ele acabou. Ao invés de eu comprar todo aquele potão lá de creme, só vende o refil, né? Que geralmente vem num plastiquinho, uma embalagem bem menor. Aí eu jogo todo o produto lá no meu frasco e não precisa de toda aquela embalagem zona, certo? Outra dica é recuse correspondências desnecessárias. Então, ele dá o exemplo aqui de um catálogo de loja, né? Então, tem pessoas que recebem os catálogos das lojas, não precisa disso, né? Tem como consultar online. Um exemplo também, 2 exemplos que nós temos que podemos usar, então, a conta de luz. Então, ao invés de a gente receber o papelzinho da conta de luz, a gente não precisa, pode ser online mesmo. Conta de cartão de crédito também não precisa receber o papel, né? Porque a gente pega aquele papel, paga e joga fora, não é verdade? Então, não precisa disso. Leia jornais e revistas online. Então, ao invés de você ir lá comprar o jornal e ficar acumulando aqueles jornais, ou então ler e jogar fora, né? Dá pra você ler pela internet. Conserte. Então, você tem, sei lá, um celular, por exemplo. Quebrou o celular? Ai, não quero mais, vou jogar fora. Gente, não precisa, né? Se tem como consertar, vamos lá e consertar para reutilizar esse material, né? É um celular a menos para o meio ambiente. Faça você mesmo. Então, se você quer alguma coisa, algum produto e você consegue fazer, então tente fazer você mesmo, ao invés de ficar comprando e produzindo lixo, né? Então, você pega os materiais que você tem em casa para reutilizar, para diminuir essa produção do lixo, tá certo? Então é isso que esse texto traz. Tá bem tranquilinho, né, pessoal? Vocês viram que não tem autor. Por quê? Ele foi ali publicado por esse Instituto Ecodesenvolvimento. Desculpa, tô falando demais. E então ali é uma visão de todo desse instituto, certo? Que elaboram esses conteúdos para conscientizar a população, beleza? Então, lá na página 16 e 17, nós temos ali umas questões muito tranquilinhas para vocês responderem, tá, pessoal? Não é muita atividade, não se preocupem, porque tá muito sossegado, são coisas do nosso cotidiano mesmo, tá? Só atenção ali para a questão 2, que ele pede para vocês substituírem a palavra já que por uma outra palavra, tá bom? Então, pense em outras palavras. Então, ao invés de eu falar, já que sua intenção é comprar o conteúdo, sei lá, veja, como sua intenção é comprar o conteúdo, alguma palavra, pessoal, que não mude o sentido da frase, tá bom? Aí, então, lá na página 17, certo? Vocês vão ver ali no texto de que forma que
o texto, ele traz essa proximidade. Vocês acham que o texto fala com você? Ele fala assim, você, nananã, de forma que parece que está falando com você? O que ele usa? Qual frase, qual palavrinha ali que ele usou para isso, tá bom? Coloquem ali como exemplo e resolvam então aquelas questões. Se você não leu o texto, leia o texto, que é muito importante também vocês fazerem a leitura e a interpretação de vocês, certo, pessoal? Então é isso, beijão e nos vemos até daqui a pouquinho.